Olá, amigos do Portal da Holanda, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva. Aqui do meu lado temos o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que vai falar conosco sobre vários temas que até então têm sido tratados como tabu. E em nome da equipe do Portal da Holanda, nós queremos agradecer ao senhor ter aceitado o nosso convite para estar aqui e prestar todos esses esclarecimentos. Aproveite e saúde os nossos leitores. Eu que agradeço, Jack, a Holanda, a toda a equipe e profissionalismo com que vocês me recebem, ao povo honrado e digno de Coari, a cada amazonense que está acompanhando esse momento. E para darmos continuidade, eu quero aproveitar e deixar claro para o senhor, se por acaso houver alguma pergunta que eu faça e de uma certa forma comprometa a sua defesa, o senhor pode falar que a gente passa para o questionamento seguinte. De forma alguma, Jack. Eu não vim aqui para fugir de nada. Pelo contrário, a partir desse momento eu quero ter a chance de contar tudo aquilo que esconderam de todas as formas ao longo dos tempos. Me encarceraram, me silenciaram. Fica à vontade. Bom, eu quero agradecer por essa liberdade que o senhor nos dá. E eu quero tomar essa história lá do princípio, para que a gente possa então entender algumas nuances. Várias pessoas talvez não compreendam essa história e eu gostaria de poder fornecer isso para os nossos leitores. Adail, quando é que o Adail Pinheiro ele entra na política? Quando foi que o bichinho da política tocou aí no coração e disse, não, eu vou entrar nesse processo? Em 94, Jack, eu sou filho de Coari. Na oportunidade eu era empresário e meus amigos de infância e tal, numa visita minha a Coari, me sondaram, conversaram comigo para ver se eu gostaria de entrar na política e tal. E fomos conversando e passei a me interessar. E desde então comecei a iniciar esse trabalho político partidário. Foi conversando com os amigos, né, com a liderança, com o povo. E já em 96, na eleição para prefeito, eu não pude ser candidato por questões de domicílio eleitoral. Eu não transferi o meu domicílio eleitoral, que era em Manaus, para Coari, para eu poder ser candidato a prefeito. Portanto, eu não pude ser candidato na eleição de 96. Em 98, eu fui candidato a deputado estadual. Eu não me elegi, mas fui o mais votado em Coari. E esse era o objetivo, de começar a firmar uma liderança lá no município de Coari, porque o objetivo era justamente disputar a prefeitura. E em 2000, eu disputei a eleição para prefeito na oposição e, graças a Deus, ganhamos a eleição. Daí, então, começamos a transformar o município de Coari, que, graças a Deus, antes do Adail era uma coisa e pós-Adail era uma outra coisa totalmente transformada. E Coari passou a ser conhecida não somente como uma terra do petróleo, mas sobretudo como uma terra, mas sobretudo com um município em pleno desenvolvimento, em pleno progresso. E graças a Deus, Coari ficou conhecido pelas grandes obras que nós conseguimos implementar e realizar lá no município de Coari, nos meus 2 mandatos, de 2001 a 2004. Depois fui candidato à reeleição em 2004. Graças a Deus, ganhamos a reeleição e fiquei até 2008. E em 2008 terminou meu segundo mandato. Eu me afastei do município de Coari, voltei para Manaus, me candidatei em 2012. Na oposição também ganhamos a eleição. Infelizmente, só pude passar desse terceiro mandato 1 ano na administração de Coari, que foi 2013, onde nós já reiniciamos toda a reconstrução de Coari, por justamente ter deixado o gestor anterior ter deixado Coari numa situação realmente de abandono. Mas eu quero chegar aí, eu vou chegar aí, para o senhor não avançar tanto, eu quero aproveitar ainda lá atrás. O senhor, nesse período, já da segunda administração, passou a ocupar o seleto grupo das principais lideranças políticas do estado do Amazonas. Eu me lembro que na época já começava a se cogitar a possibilidade de o senhor, inclusive, ter alguma indicação para a candidatura de governo do estado do Amazonas mesmo. Então, a sua influência política dentro desse período era um negócio assim gigantesco, era grandioso. As pessoas elas disputavam para ir para os eventos que aconteciam
lá na cidade de Coari. E aí, de repente, nesse ápice, vem todo esse contexto, vem os primeiros ataques, vem as acusações relacionadas à sua gestão. Como o senhor viu isso logo nesse momento? Eu acho que isso veio justamente em decorrência de todo o trabalho que nós realizamos no município ao longo dos 2 mandatos, tá certo? Projetamos o município de Coari, é inegável as grandes obras que nós realizamos em Coari, e isso fez realmente eu ser mais conhecido no estado, até porque a gente fazia questão de divulgar o trabalho que nós, na época, realizávamos em Coari na nossa gestão. Isso fez me tornar mais conhecido. Agora, se eu feri ou se coincidiu de isso mexer com os interesses de algum político macro, eu realmente lamento, porque não era o nosso objetivo. Sempre foi o nosso objetivo fazer uma boa gestão no município de Coari, ajudar o povo, dar uma melhor qualidade de vida para a população, e graças a Deus a história mostra claramente de que os 2 mandatos que eu tive a oportunidade de administrar Coari, eu realmente posso dizer que foi 2 gestões extremamente vitoriosas. Depois que tudo aconteceu, que as acusações vieram, manifestações e tudo mais, e o senhor acabou ficando preso, dessa grande liderança, com essa influência toda que o senhor tinha, e depois encarcerado, o senhor se sentiu abandonado? Não me senti abandonado, eu me senti injustiçado. Injustiçado por quê? Já que você lembrou muito bem do ápice do meu trabalho. Quanto mais alto você chega, maiores são os riscos. E isso aconteceu comigo. Principalmente quando isso envolve a 2ª maior economia dos municípios no Amazonas. Transformamos Coari em um lugar bonito de se viver, com desenvolvimento, com inclusão. O município, antes lembrado somente pela extração do petróleo, passou a ser conhecida pelas obras, ordem, justiça social. Não demorou muito, Jack, para esse trabalho chamar a atenção, tanto de pessoas boas como de pessoas ruins. E foram as pessoas ruins que iniciaram a mais covarde conspiração contra mim. Que conspiração? Você está falando de conspiração. Que conspiração é essa? A mais odiosa que eu já vi. Acredito que nem em filme já foi mostrado o que eu vivi. De olho na receita do município, bandidos se travestiram de políticos, tanto no município como a nível estadual, e decidiram a todo custo tomar a prefeitura do meu comando. Começou com um ataque maciço, me associando à mal administração dos recursos públicos. A partir daí, começava a minha saga para defender a verdade. Em seguida, vieram as acusações relacionadas à pedofilia. E, sem dúvida, essa se revelou a mais covarde dos ataques que eles fizeram contra mim. Em criança não se toca. Esta, inclusive, foi a base das políticas públicas que eu implantei em Coari desde o meu primeiro mandato. Inclusive, Coari foi o primeiro município a oferecer a educação infantil para as crianças, depois de Coari, que foi implantada em Manaus pelo então prefeito Serafim Corrêa. Mas as acusações, elas foram bastante graves. O que é mais fácil? Acusar ou se defender? Certamente é acusar. Veja, se uma vizinha ou vizinho fala mal de você, caberá a você provar o contrário, ainda que seja mentira. Quem te acusa, Jack, não precisa fazer nada. Basta jogar uma inverdade ao vento que todos já te olham de atravessado. Aí você passa pelo verdadeiro calvário, tentando mostrar para as pessoas que isto não é verdade. Colocando, inclusive, a sua intimidade à disposição para que vejam que você não é aquilo que dizem. Mas a força de uma mentira parece ser maior. Jack, chegou o momento que eu pensei em desistir de me defender. Pois ninguém queria saber. O espetáculo de linchar minha vida parecia mais saboroso do que a própria verdade. Durante esse mesmo período, pairou suspeitas de pedofilia sobre vários nomes importantes e famosos. No entanto, o único que acabou sendo preso e condenado foi o senhor. Por quê? Me pergunto isso até hoje, Jack.
foi muito rápido. Bastou uma conversa atravessada para que o universo caísse sobre a minha cabeça. Passei por todo esse calvário para satisfazer a vontade sádica dos meus inimigos políticos em me destruir. Eles nunca quiseram proteger os cofres públicos ou as crianças. Eles sempre quiseram proteger os seus próprios interesses. E para isso era necessário eles me tirarem da prefeitura, custe o que custasse. A situação que Coari se encontra hoje prova isso. Saqueada, abandonada, destruída. Eu gostaria de falar um pouco sobre os dias em que o senhor passou encarcerado. Como foi esse período? O que o senhor narra? Foi doloroso? Foi difícil? O mais doloroso não foi a prisão, não foi os ataques que eu sofri. Inclusive em rede nacional, eles não conhecem Coari. Não sabem a importância que a minha administração teve de mudar a vida das pessoas de uma cidade esquecida no meio da selva. O que mais me feriu foi enquanto eu estava preso, eles estavam maltratando o povo de Coari. Salários atrasados, corrupção, escândalos com menores, e você não vê isso em lugar nenhum, não sai em lugar nenhum, a imprensa não divulga. Coari está destruída, o povo não sabe para quem apelar. Mas o povo de Coari acompanhou tudo isso. Eu não posso ser julgado por quem não sabe da verdade, por quem não me conhece. A maior prova está nas últimas eleições. Meus filhos foram candidatos, o povo os colocaram no colo e fizeram eles ter a maior vitória da história de Coari. E assim, não foram somente eles. O senhor teve uma irmã que foi a mais votada. Isso. Foi a vereadora mais votada nas eleições. Teve mais um sobrinho. E mais um sobrinho. Também se elegeu vereador. Essa é a prova de um povo que viu todo esse circo que se armou ao meu redor e que viu o meu trabalho e que realmente deu uma resposta agora e que eu acho que não tem mais que ter dúvida. Que eu acho que não tem que pairar dúvida mais na cabeça das pessoas. Eu até convidaria, Jack, por que a imprensa não vai a Coari? Mostrar a realidade, entrevistar o povo, para ver qual é o sentimento do povo. Vê as obras que o Adair Pinheiro fez em Coari, por que o povo gosta do Adair, por que confia. A tudo isso que armaram, a esse circo que armaram ao meu redor, sobre a minha pessoa, a tudo isso que a imprensa nacional, a imprensa do Estado, vive a todo custo querendo acabar com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida de Coari. Porque quando me coloca numa situação como essa, de um doente, de um monstro, de que quer que seja, mas de um bandido, está afetando também o município e o povo de Coari. O senhor acredita que foi usado como uma espécie de boi para piranha? Para chamar atenção para um lado e enquanto se ignorava outras figuras, porque, enfim, acabaram sendo, de uma certa forma, acusadas no mesmo período, se não me engano? Acho que isso é uma questão que eu não quero de maneira nenhuma estar acusando A, B ou C. Eu acho que a justiça tem que cuidar de cada processo. Só sei dizer que o meu foi manipulado, tá certo? Nunca aconteceu abuso de menores, nunca abusei de criança. Eu acho que toda criança tem que ser realmente respeitada, como nós fizemos ao longo das nossas administrações. O povo de Coari está lá. Então, eu acho que não tem porquê eu estar querendo opinar, dar opinião a respeito de outros processos nessa mesma área criminal e etc. de pedofilia. Quem é pedófilo, que resolva os seus problemas para lá com a justiça, que vai se cuidar, vai se tratar, porque isso é uma doença. Eu nunca fui, não sou e nunca serei. Agora, é preciso que as pessoas me respeitem, porque eu também sou um ser humano. Cadê meus direitos? Chegou um momento que eu quase perco a esperança de buscar a justiça no meu próprio país. Que pensávamos em ingressar com alguma medida na ONU, porque era realmente uma destruição de um político, por questões políticas. Eu gostaria muito que esse processo, os meus processos, principalmente nessa área, eu gostaria muito que a justiça acabasse com o segredo desses processos, porque toda a sociedade, qualquer pessoa ia poder acessar os processos, ia ver o que tem dentro, porque até então se julga pela capa, por tudo que foi construído pela mídia.
Aí é difícil, porque você já chega em qualquer lugar condenado pela mídia. Se as pessoas tiverem acesso, então, a esse processo, elas vão, então, ter convicção de que o senhor é inocente? Com certeza. Com certeza. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja na questão do direito, vai ver que tudo isso foi uma armação. Até porque, Jack, infelizmente eu não posso adentrar muito nessa questão jurídica, porque não foi decretado o final do segredo de justiça desse processo. Mas eu gostaria muito que a justiça decretasse, acabasse com o sigilo do processo, para que todo mundo pudesse saber. As pessoas precisam saber o que aconteceu. É por esse motivo, Jack, que eu vou aproveitar agora a minha liberdade para trabalhar, lutar, para mostrar a verdade, para que as pessoas possam saber tudo sobre o Adail Pinheiro, que tudo foi uma grande armação. Agora, eu só posso fazer isso lutando para que eu possa exercer meu direito de defesa. É preciso que as pessoas possam saber da verdade para fazer uma comparação com o que a mídia mostra com a verdade, o que tem no processo, por que isso, por que aquilo, quem é fulano, quem é ciclano, quem está envolvido, qual o advogado da outra parte, quais os interesses. E aí, vamos esmiuçar esse processo e botar para que a opinião pública possa saber quem é quem, por que fizeram isso com a Adail. Como é que o senhor pretende fazer isso? Através dos canais que eu puder dispor, da internet, dos meios de comunicação que possam se interessar. Penso em escrever um livro, eu penso realmente em entrar de cabeça na questão das redes sociais, eu vou fazer o que for possível para que eu possa, o mais rápido possível, poder mostrar para as pessoas que eu fui uma vítima de uma trama política no estado do Amazonas que, infelizmente, percorreu a nível nacional e mundial. Então eu tenho que dar meu jeito para que as pessoas possam saber da verdade e saibam que eu fui vítima de uma trama política, fui vítima de uma quadrilha que me tiraram me tiraram da administração, me tiraram da prefeitura de Coari, para justamente saquear os cofres públicos, para destruir Coari como ela está destruída lá. Eu digo a quem quer que seja, convido, vá a Coari, conheça como está a cidade de Coari, totalmente destruída, e ninguém fala nada. O senhor falou há pouco sobre a resposta que Coari deu no momento em que escolheu não somente um filho seu, mas os dois, né? O Adail, filho, e a doutora Maiara, respectivamente prefeito e vice-prefeito a partir de 2017. O senhor tem a experiência de ter administrado essa cidade 3 vezes, sendo que uma delas foi interrompida. Conhece muito bem o circuito político e seus filhos se uniram no sentido de dar continuidade para o legado que o senhor deixou de trabalho, das ideias que não foram concretizadas. E se o senhor pudesse, nesse momento, dar um conselho para os seus filhos, que conselho o senhor daria para logo nesse início de administração? Jack, eu diria aos meus filhos, não tenho medo de fazer o certo, de fazer o correto. Sempre haverá um poderoso que se incomoda quando isso acontece, mas não há poder maior que o povo. O que eu poderia dizer aos meus filhos é isso. Muito bem, Adail, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui conosco. O Portal da Holanda é um espaço democrático, vai estar sempre à disposição. Quaisquer novidades que possam surgir nesse processo, nós estaremos aqui. Inclusive, existe possibilidade de lançamento de um livro, que o senhor já adiantou aqui em primeira mão, né? Quando houver o lançamento desse livro aí, nós estaremos também aqui abertos para divulgar, inclusive. E fica o espaço à sua disposição para suas considerações finais. Jack, eu quero aproveitar a oportunidade não somente para agradecer esse espaço, mas sobretudo também para fazer um pedido para quem está nos assistindo e acompanhando essa entrevista, para que me dê essa oportunidade sempre de eu poder me defender. Eu acho que é importante qualquer ser humano ter um direito de defesa. Me acompanhe,
nas redes sociais, no YouTube, na minha fanpage, questione, me pergunte, estarei sempre à disposição para responder e abordar qualquer questionamento, mas me dê essa oportunidade de eu poder me defender, me dê a oportunidade de eu mostrar o outro lado da moeda para você. Por favor, eu fui condenado sem direito de defesa. Eu preciso que as pessoas saibam da verdade para que possa fazer uma avaliação melhor de tudo isso que aconteceu comigo. Então, tudo que eu peço é que as pessoas me dê a oportunidade para que eu possa me defender, que possa discutir, pergunte de mim. Eu vou, logo, eu espero que tudo isso possa ser esclarecido de uma forma mais completa, e é isso que eu quero fazer. Então, me dê essa oportunidade, me acompanhe. Nós vamos estar juntos sempre, porque eu pretendo, a partir de agora, falar a verdade e não deixar dúvida mais para ninguém, para que possa realmente fazer um juízo de valor equivocado a meu respeito. Para isso, eu só lhe peço que me dê essa oportunidade. E vamos estar sempre juntos. Muito obrigado, Jack, obrigado a Orlando, obrigado a toda a equipe. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Muito bem. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por sua audiência. Este vídeo, essa entrevista, permanecerá à disposição na nossa galeria de entrevistas. Você pode, inclusive, acompanhar outras entrevistas também. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.